Nós vamos começar a Mulher Maravilha de um jeito diferente, tá? Eu vou começar a ensinar o corpinho. Então, o corpinho eu vou fazer de pele, 27 gramas numa bola de 30, tá? É uma Mulher Maravilha para o topo de bolo. Então, eu vou fechar essa bolinha e vou fazer uma forma de pera. Eu vou tentar filmar nessa posição, vamos ver se eu consigo, né? Talvez fique melhor para vocês enxergarem. Então, eu vou fazer assim, uma forma de pera, bem achatadinha aqui a ponta, tá? Aí, agora, aqui eu vou fazer com o dedo assim. Vamos ver. Eu tenho que tirar um pescoço, tá? Aqui desse corpinho. Então, eu vou apertando aqui do lado e esticando essa massinha que ficou aqui, tá? E vou apertando, esticando. Porque, na verdade, aqui essa parte do corpo, né? Nessa parte aqui de baixo, a gente vai cobrir com a roupinha. Vai aparecer só o pescoço e o ombro. Então, eu tenho que fazer bem, cuidar bem, né, com as marcações. Aqui atrás, onde vai ficar o cabelo, não preciso me preocupar muito, né? Então, eu vou arredondando aqui, esticando aqui. Tá? Nessa posição aqui. A minha Mulher Maravilha é meio gordinha, é do estilo fofinho que fazia antes. E como a cliente, né, pediu para acompanhar o Super-Homem que eu fiz no outro vídeo, eu vou fazer nesse estilo, tá? Ficou assim. Aí eu vou pegar um palito de churrasco e vou colocar aqui no meio, ó, segura assim, né, com o polegar e vou girando, porque esse pescoço ele vai desmanchar, né? Só que eu tenho que colocar o palito agora, porque depois é mais difícil. Prefiro colocar quando ele tá molinho assim, tá? Então, ficou assim, eu vou deixar secar pra gente continuar. Então, a gente vai fazer o pezinho agora com 10 gramas de massa vermelha, pezinho da Mulher Maravilha. Vou fazer uma bolinha, e aí eu vou colocar a minha bolinha de isopor no meio, tá? E vou puxando. Vou fazer em forma de pera. Ó, ficou assim, né? Eu rodo aqui na minha placa e vou afinar mais essa pontinha, tá? Ó, se ainda não saiu essa marcação ali, eu venho com a esteca e rodo aqui ela, porque daí ela sai, tá? Então, meu pezinho já tá quase pronto. Aí, eu aperto assim um pouquinho na mesa, vou ajeitando, tá? Pra ficar nessa posição, tá? Nesse formatinho. Então, eu vou fazer 2 pezinhos desse. Então, agora pro corpete, eu vou começar com a parte vermelha, tá? Então, eu já passei óleo, eu uso óleo Johnson's, óleo de bebê. Passei um pouquinho aqui na minha placa e vou esticar bem essa massa, tá? Eu vou deixar ela bem fina. Aí, eu venho com o meu cortador, fazer um reto aqui, e assim. A Mulher Maravilha, ela tem um detalhe ali, né, no corpete dela. Então, eu vou cortar bem aqui no meio, eu vou fazer um V, tá? E aqui essa parte, eu venho com a tesoura e tiro. Tá? Pra deixar um biquinho assim. E eu vou pegar o meu corpo, vou vir com o meu corpo, e essa pontinha tem que ficar bem no meio, tá?
E aí, eu vou fazer a junção dessa parte aqui atrás. Não precisa passar cola, que não tem como cair, né? Essa parte aqui do cola, do corpete. Então, eu só vou pegar o meu cortador e fazer essa marcação aqui mais pra baixo do quadril, tá? Um pouco mais pra baixo, porque eu vou vir com a parte azul aqui por cima. E se deixar muita massa, acaba que fica ruim, né? Fica muita massa marcada ali. Então, aí eu venho esticando essa parte aqui pra baixo. Pode ser com o rolinho, pode ser com o dedo. Essa parte não me preocupo muito, porque aqui vai ficar o cabelo, né? Não vai aparecer essa parte ali. Então, eu estico bem essa parte pra não aparecer na hora que eu for colocar a bermudinha, né? Ela tem uma bermudinha. Pode ser feita com saia também, sabe? Mas eu fiz com bermuda. Então, agora vamos fazer a bermudinha dela. Então, pra bermudinha, eu abri uma massa azul escura. Eu tô usando o cortador 60. E aí, eu venho aqui. Esse aqui eu vou passar um pouquinho de cola, porque essa minha massa azul, ela tá bem... quase seca, sabe? Eu não sei se vai grudar. Que ainda vai um cinto aqui por cima, né? Então, começa aqui por baixo. Deixa eu passar um pouquinho de cola aqui também. Então, eu venho por baixo. Mais ou menos no meio do círculo, né? Eu vou juntando esse círculo nessa minha parte aqui vermelha. E a junção eu sempre faço aqui atrás, tá? Essa aqui eu vou cortar. E aí, eu venho com a esteca. E vou tirar essa emenda. A minha esteca tava com massa preta. Acabou grudando ali. Depois eu venho com um lenço umedecido e tiro essa massinha que ficou ali. Que tem um pouquinho de ar, ó. Vendo? E aí, vou passando essa esteca em volta toda essa parte onde é o cinto, né? Pra não ficar muito grande. Tá? Então, agora, a gente vai fazer as perninhas, que ficou um pouco torto, mas daí a gente vai arrumar com o cinto. Então, pra perna, eu peguei 10 gramas de massa pele, tá? Eu vou fazer uma bolinha e depois eu faço um rolinho. Esse rolinho com 5 centímetros, eu afino aqui a pontinha, tá? Pra não ficar uma perna muito grossa. E aí, eu vou ter que deixar essa perninha descansar um pouco para eu colocar o palito por dentro, tá? Então, deixa eu ressecar mais ou menos uns 5 minutinhos e a gente continua. Então, agora a gente vai fazer o furo da perninha. Essa parte tem que estar bem seca, porque, né, se eu mexer aqui e tiver mole, acaba estragando todo o trabalho. Então, eu vejo mais ou menos aonde que eu quero perninha, olha, para fazer o meu furinho. Tá? Então, eu venho com o palito molhado e faço assim, pra fazer o furo ali, tá? Eu só faço o furo, não deixo o palito lá dentro, tá? Então, agora eu vou pegar aquela perninha que ressecou e vou colocar o palito dentro também, pra colocar aqui dentro. Vou aproveitar, ó, ficaram os furos ali dentro, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer os furos aqui no meu pezinho também. Então, eu vejo onde que eu quero que entre ali a minha perninha, né? E faço o furo. Geralmente, o furo vai ficar onde acaba a bola, sabe? Que é a parte mais mole, né? Do nosso sapatinho. Então, assim, essa parte vai ficar pra cima, né? Grudada ali no corpo. Então, eu venho por baixo com meu palito de
bambu, eu já passei na água, com cuidado, porque ainda essa minha perna ainda está mole, né? E vou rodando ela aqui dentro, até ela sair lá do outro lado. Eu quero que ela saia bem no meio. Depois eu vou ter que ajeitar, né, essa perninha, pra não ficar tão... O mais certo seria fazer com ela mais firme, sabe? Que daí ela não desanda assim. De vez em quando a gente tem um pouco de pressa, a gente é um pouco teimoso, né? A gente quer fazer tudo antes, né? Muito não respeitar ali o tempo do biscuit secar, e daí acaba ele desengrenhando, né? Acaba estragando todo o nosso trabalho. Então, assim, eu vou pegar o meu corpinho, vou passar cola aqui, essa parte que vai encaixar o nosso palito. E aí eu encaixo minha perninha aqui, tá? E venho acertando ela, encaixo bem a perninha aqui, tá? Vou apertando ela de encontro ao corpo e vou fazer isso no outro lado. Agora eu vou cortar esse excesso aqui de palito. E agora eu pego o meu pezinho, vou passar cola aqui dentro desse buraco. E vou encaixar a minha Mulher Maravilha. Então, o pezinho pra cá. E um pezinho pra cá. Aí você vê a posição, né, que você quer. Tua Mulher Maravilha, pode ser assim. Um pezinho na frente do outro, né? Que no meu caso eu fiz assim. Então, eu aperto um pouquinho, né? Eu pressionei pra baixo essa perninha que ainda tá mole pra encaixar bem no pezinho, ó. Já parou sem base, tá? Mas assim, eu vou ter que parar um pouquinho, esperar essa perna secar bem, né? Então, agora eu vou trabalhar nessa minha peça só amanhã, quando secar bem essa minha perninha, tá? Pra gente continuar aqui a parte da bota. Eu vou fazer um detalhe ali na bermudinha, como eu fiz no Super-Homem, né? E depois a gente vem com o cinto e o bracinho. Eu já deixei descansar a minha peça, então ela já tá mais firme, né? Já posso fazer a botinha. Eu peguei 4,7 gramas de massa vermelha para fazer essa emenda da bota, tá? Então, eu vou esticar ela aqui, um pouco mais fina. Essa parte aqui eu vou cortar, essa aqui também. E aqui tem um bico, né, na bota dela, tá? Fica assim. A gente ainda vai tirar mais um pedacinho, então eu passo cola nessa parte aqui. E vou cortar mais um pedacinho, tá? Então, eu começo com essa parte aqui. Tem a pontinha que eu fiz. Eu vou começar na frente, tá? E vou dando a volta pra se encontrar ali atrás. Então, se faltar, eu venho e puxo um pouquinho, tá? E aí, eu vou pegar a estequinha e vou desmanchar essa emenda aqui. E aí, venho aqui, ó, tá vendo que ficou um buraquinho ali, né? Então, eu vou ter que fazer toda essa parte dessa emenda, ó. Tá? Eu gosto de fazer com água também, dá pra fazer com creme, né? Com lustramóveis também dá pra fazer. Então, eu molho um pouquinho a minha esteca lá na água pra desmanchar essa emenda aqui. Nessa parte aqui também dá pra usar o pincel modelador, tá? Aí fica à vontade, né, de cada um, que vocês
sentirem que fica mais à vontade, ó. Eu molho um pouquinho lá na água e venho aqui juntando, né? Fazendo essa junção aqui da massa, tá? Eu vou fazer isso terminar ali a junção, porque é muito chato ficar fazendo isso, né? E vou fazer o outro pezinho, tá? Eu já mostro como ficou. Então, eu já fiz a emenda das botinhas, ó, tá? Ainda tá molhado. Eu uso também o cotonete, né? Pra alisar bem. Da finalização. Então, agora eu vou fazer a emenda ali da bermudinha dela. É assim. Eu gosto muito de usar tecido, né? A Mulher Maravilha ia ficar bem bonitinha de sainha. Mas esse modelo que eu faço é tipo menininha, né? Que tem uma bermudinha. O certo seria fazer só assim. Mas eu vou fazer com bermudinha. Então, eu passo cola aqui. Esse me passo cola porque é maior segurança, né? Vai que isso aqui escapa. Então, eu venho de trás, né? Eu estiquei a massa. Essa massa eu pesei ali, deu 1,5 mais ou menos. Eu estiquei, né? Fiz um rolinho e estiquei. E aí, vem aqui por dentro. Ó, com cuidado, tá? Essa minha massa azul, ela tá bem mais firme. Ó. E aí, eu vou fazer a mesma emenda que eu fiz na botinha, tá? Então, eu já fiz a emenda aqui da bermudinha, tá? Usei água e um pouquinho de cotonete. E aí, lembra que eu tinha falado que essa bermuda, ela tá torta, né? Tá pra cima. Então, agora que eu vou ajeitar ela fazendo o cinto. Então, eu peguei 9,5 gramas de massa amarela. Vou esticar ela um pouco mais grossa. Então, depois que eu estiquei, eu venho aqui e corto, né? Essa parte aqui de baixo pra fazer retinho. Vou cortar também essa parte aqui de cima. Fazer um cinto mais grosso, tá? Eu prefiro usar o amarelo e depois passar, né, a tinta dourada por cima. Porque eu acho que fica mais bonitinho. Só que assim, o cinto, ele também tem uma pontinha, né, pra cima. Então, eu vou vir com a minha tesoura e vou fazer esse biquinho, tá? Um biquinho bem discreto, né? Depois eu arrumo aqui. Então, eu vou passar cola aqui. Chamo o cinto. Tem que cuidar aqui na parte de trás, porque ele aparece, né? Ele não vai ter, assim, uma capa ou um cabelo, né? Pra disfarçar. Então, eu ajeito aqui com o dedo. E aí, esse biquinho eu vou deixar aqui bem no meinho, né? E vou dando a volta, tá? E aí, aqui a parte de trás, a gente vai fazer a emenda. Então, eu vou cortar esse pedaço aqui. E depois eu junto com esse pedaço aqui. Tá? Daí eu venho com a estequinha e vou desmanchar. Se eu vejo, né, fiquei ali, acho que ficou muito grosso, daí eu vou tirar com a faquinha. Então, assim, a Mulher Maravilha tem uma logo aqui, né, um escritinho aqui. Mas eu prefiro fazer eu até fiz de massa da outra vez, mas eu vou pintar, tá? E assim, a gente vai fazer a cabecinha. A cabecinha, né, já fiz, já coloquei os olhinhos, coloquei um brinquinho vermelho. Depois que eu fui ver que o brinco dela é branco, mas tudo bem. E eu cobri essa cabeça com uma massa bem fininha preta, tá? Por quê?
A Mulher Maravilha, na verdade, ela tem o cabelo liso, né? Mas essa cliente quer o cabelo enroladinho. Então, eu vou ensinar uma Mulher Maravilha com o cabelo enroladinho, tá? E assim, o pescoço, eu fiz um corte transversal aqui, ó, tá? Pra eu poder encaixar essa cabeça. E ela ficar de ladinho assim, tá? Ela vai ficar de ladinho assim. Então, eu vou passar take bond aqui. E vou ter que colar bem direitinho aqui, tá? Então, eu já colei aqui, né? Tem que colar bem direitinho pra não ficar nenhuma parte assim aparecendo, né? Senão vai ter que fazer emenda. E antes de fazer o cabelo, eu vou precisar pintar aqui. E eu vou ter que fazer o braço antes, eu esqueci. Porque senão fica ruim, tá? Então, é uma curva. Nessa pontinha, ergue e depois já mais uma curva, tá? Esse dourado que eu tô usando, eu já mostro qual que é a marca. Se você achar que não consegue fazer isso aqui na mão livre, você vem com um lápis, né? E faz a marcação. Ó, eu usei essa tinta aqui, a Metal Color, dourado solar, tá? Então, agora a gente vai fazer o braço. Então, pro braço, eu vou usar 5 gramas de massa. Eu vou fazer uma bolinha. Eu não consigo fazer a bolinha na frente da câmera. Daí, eu vou fazer um rolinho. Já mostro. Esse rolinho tem 5 centímetros, né? Deixa eu colocar mais pra cá. Que como eu mudei aqui o sentido da câmera, deixar ela mais pra cá. Eu já fiz a outra aqui, né? Só retinha. Então, eu faço um rolinho com mais ou menos 5 centímetros. E aí, onde vai ser a mão? Eu vejo mais ou menos, né? Um polegar, mais ou menos. E eu vou fazer. Eu vou afinar um pouco, né? Aqui. Fica mais redondinho. Eu sempre uso, né, o polegar pra ajudar a ficar aqui redondinho. Aí, vou fazer a marcação do polegar. E aqui no meio do braço, eu dobro. Tá? Fica assim. Esse braço aqui, tem que fazer esse pulso um pouco mais fino do que o normal. Por quê? Antes de eu colar ali, na minha bonequinha, eu tenho que pegar uma massa cinza, fazer um rolinho. Eu vou esticar essa massa. E eu vou ter que colar o bracelete, né? Pra depois eu pintar. Então, eu faço mais fininho aqui. Então, eu começo por baixo. Não vou passar cola porque minha massa tá bem molinha, tá? Dou a volta. Não precisa nem fazer o acabamento, tá? E nessa parte aqui também. Tá? Pra fazer o bracelete. E aí, eu venho
e vou colar aqui na minha bonequinha. Então, eu experimento antes de colar, né? E aí, venho e passo cola. Uma mãozinha vai ficar assim pra cima, viu que ficou ali, saiu, né, um pouquinho de cola. E venho com a faquinha pra espalhar aqui. E aí, venho com a esteca e vou fazer... Minha esteca tá suja. E vou fazer essa emenda aqui. E o cabelo, a gente vai colocar um cabelo estrategicamente bem aqui, para não aparecer essa emenda, tá? E aí, a outra mãozinha vai na boca, né? Então, põe aqui um pouquinho. Tá? E agora a gente vai fazer o cabelo. Antes de começar o cabelo, eu vou fazer a coroa, né, a tiara dela. Então, eu peguei 3 gramas aqui de massa, tá? Vou esticar ela um pouco mais grossa, cortar as pontas, cortar aqui, medir aqui na cabecinha dela. E aí, vou fazer essa pontinha, tá? Então, ela tem que ficar assim. Essa pontinha tem que ficar bem no meio, né, da coroa. Nesse formato, tá? Então, eu vou passar a cola só aqui na pontinha de baixo, onde vai ficar na cabecinha. Porque eu vou colar o cabelo em volta, né, dessa tiara. Então, eu vou colocar aqui, tá? E agora, a gente vai fazer o cabelo. Então, pro cabelo, eu vou usar muito dessa massa feita na extrusora. Eu tenho que abrir bastante, fazer bastante. Então, quando eu terminar aqui, eu volto, tá bom? Eu tenho essa extrusora, né, que ela, né, roda assim. Faz muitos anos que eu tenho. Então, eu vou fazer bastante cobrinha, tá? Depois pra colar nesse cabelo. Depois que eu cortei, né, que eu abri a massa com a extrusora, eu vou cortar... Primeiro eu vou cortar, né, no tamanho que eu quero. Então, eu venho aqui, corto tudo. E aí, vou pegar a minha esteca, agulha, e vou enrolar aqui, tá? Pra fazer esses cachinhos. E vou esticar. Os cachinhos mais esticadinhos, tá? Assim. Vou fazer isso pra sempre. Até terminar todo o cabelo. Então, eu venho aqui com a cola e eu começo de baixo pra cima, tá? Então, eu vou colocar esse cabelo aqui primeiro. Estrategicamente, eu coloquei ali, né, no ombro, tá? Eu vou começar por aqui. Então, eu vou dar a volta na minha cabeça até preencher todo o cabelo. O cabelo da Mérida, a gente faz assim. A gente gasta mais ou menos uns 20 minutos para fazer esse cabelo. E venho, né, primeiro nas partes aqui, perto da orelha. Mas começo sempre por baixo. Opa.
Começo sempre por baixo, tá? Então, eu vou fazer isso até preencher tudo. Então, agora a nossa bonequinha tá quase pronta. Eu vou esperar secar bem, porque não dá pra fazer a pintura com o biscuit muito molhado, né? Porque ele retrai, daí a pintura a gente acaba perdendo. Então, eu vou pintar o cinto de dourado, o bracelete de prata. Tem que pintar também a tiarinha dela, fazer a estrelinha e aqui o detalhe da bota, tá? O lacinho, né, que tem do lado, eu uso um fio dourado e colo com cola quente. E aí tá pronto, né? Esses detalhes aí são facinhos de fazer, depois eu mostro ela pronta, tá bom?